Bom, vamos falar um pouco agora da nossa segunda aula. Na nossa segunda aula nós vamos tratar sobre simetria axial, tá bom? Ou reflexiva. Tá? Mais tarde vocês vão entender por que da reflexiva. Vamos lá. Esse conceito ele está na apostila, tá, gente? Só vocês acompanharem pela apostila. A simetria axial ela é uma transformação por simetria em relação a um eixo de simetria. Vejam só, deixou de ser ponto de simetria, passou a ter um eixo de simetria. Geralmente esse eixo de simetria ele vai dividir um objeto, o eixo de simetria de um objeto, ele divide esse objeto em duas partes iguais. Tá bom? Realizada ponto a ponto, a tal que os pares de pontos homólogos, como a gente viu lá na simetria central, definem segmentos que admitem a mesma mediatriz, tá? Que nesse caso é o próprio eixo de simetria. Tá bom? Então eu vou tirar esse conceito daqui, vamos botar uma folha em branco, tá? E vamos trabalhar alguns conceitos para vocês entenderem essa parte de simetria axial. Tá bom? Então vamos lá. Vamos para um exemplo número 1. Vou escrever aqui, ó, exemplos, para a gente poder materializar esse conceito. Ok? Então a simetria central tinha um ponto e um outro ponto que era meu ponto de simetria. Então aqui como fica a simetria de um ponto? Olha só. O que fala o conceito? Ele me dá um eixo de simetria, tá? Me dá um eixo de simetria e fala o quê? Que esse ponto, que esse eixo de simetria, ele é mediatriz dos pontos homólogos. Por exemplo, se ele é mediatriz, ele é 90 graus. Tá bom? Como é que eu vou traçar um ângulo de 90 graus? Olha só o macete aqui do esquadro, tá? Encosto, pego esse meu esquadro que tem 45, 45 e 90. Essa parte maior eu vou encostar no eixo de simetria. Tá bom? Com uma outra régua, com outro esquadro, eu encosto aqui no lado que ficou sem nada, tá vendo? Ó? Agora eu pego e giro o meu esquadro. Tá? Aqui eu tenho 90 graus. Tá bom? Tem 90 graus. Se por acaso eu tenho um ponto desse lado aqui, ó, que eu vou chamar de A, então o meu ponto homólogo, já que o meu eixo de simetria é mediatriz, o meu ponto simétrico AA, ele está aqui, ó. Tá bom? A linha. Dessa vez eu não vou esquecer do linha. Tá? No vídeo passado eu esqueci de colocar um linha lá. Não sei se vocês perceberam. Tá? Então, esse eixo de simetria é a mediatriz dos pontos homólogos. Se é mediatriz, ele é 90 graus. Tá bom? E se é mediatriz, essa distância é igual a essa, já que ele é mediatriz, esse aqui é o ponto que está no meio. Ok? Então vamos passar para um exemplo número 2. Como essa é uma simetria que se faz de ponto a ponto, eu vou fazer uma figura. Tá bom? Vamos botar aqui um triângulo qualquer. Vou botar um triângulo qualquer, triângulo. Fazer um triângulo qualquer. Vou dar um nome para esses pontos. Triângulo A, B e C. Tá bom? E aqui eu tenho meu eixo de simetria. O eixo de simetria, ele pode estar em qualquer posição, tá, gente? Eu vou colocar ele aqui, ó. Tá? Fica mais fácil da gente entender. Aqui está meu eixo de simetria. Tá bom? Então vamos lá. Como eu sei que o eixo de simetria é mediatriz, eu vou passar
Ó, lembre-se de como passa 90 graus o eixo de simetria, tá? Lado maior do esquadro, encosto aqui no eixo de simetria. Com o outro esquadro, eu encosto desse lado. Tá? Aí eu giro, ó. Eu giro e vou começar a traçar todos os segmentos que ligam os pontos homólogos. Então, aqui tem um segmento. Aqui tem outro segmento. E aqui tem outro segmento. Então, esse problema de passar os 90 graus, eu já resolvi. Tá bom? Agora, só falta o seguinte. Se o eixo de simetria é mediatriz, então, esse eixo passa exatamente na metade desse segmento. Entre o A e o A'. Bom, entre o B e o B'. E entre o C e o C'. Olha só. Agora basta só eu unir esses pontos, né? Olha aqui, A com B, B com C e o C com o A. Tá bom? Então aqui eu tenho a minha figura simétrica à minha figura original. Tá bom? Aí eu tiro algumas conclusões, gente. Da mesma forma que eu tirei conclusões lá na simetria central, eu vou tirar algumas conclusões aqui. Tá? Então, quais são as conclusões que eu tiro? Vamos reparar essa figura, olha só. Os segmentos, eles são congruentes. Não mudou nada da simetria central. Então, os segmentos da figura são congruentes, ok? Os ângulos internos, olha aqui, também são congruentes. Os ângulos também são congruentes. Então, qual a conclusão que eu tiro disso? Que as figuras na simetria axial são congruentes. Ok? Essa é a conclusão que eu tiro. Tá bom? Vamos para o exemplo número 3. Segmento de retas. Vou desenhar um segmento de reta qualquer, dessa forma aqui, ó. Um segmento de reta AB. E quero o simétrico dele em relação, vou estar fazendo inclinado aqui para vocês perceberem que é tudo igual. Ó, ao meu eixo de simetria. Tá bom? Então vamos lá. Coloco aqui, ó, meu esquadro certinho ali, tá vendo? Na linha. Pego o meu outro esquadro, coloco aqui embaixo e giro. Tá bom? Aqui eu vou ter 90 graus como eixo de simetria pelo ponto A, 90 graus pelo eixo de simetria pelo ponto B. Tá? Como o meu eixo de simetria é mediatriz, olha aqui. Eu pego a distância até A, transporto para cá, pego a distância até B, transporto para cá. Ok? Aqui eu vou ter meu ponto A',
e aqui eu vou ter o meu ponto B'. Se eu unir esses dois pontos, eu vou ter o meu segmento, a linha B'. Percebam que na simetria axial eles deixaram de ser paralelos, tá? Entretanto, eles continuam congruentes, tá? E vale a pena eu escrever aqui, ó, meu eixo de simetria é mediatriz. Mediatriz do quê? Dos segmentos que unem os pontos homólogos, os pontos simétricos. Tá bom? Vou fazer um quarto exemplo aqui para a gente fechar a simetria axial com mais uma informaçãozinha importante. Tá bom? Uma reta simétrica em relação a um eixo de simetria. Tá? Como que eu faço isso? Eu vou escolher dos infinitos pontos que formam uma reta, eu vou escolher dois pontos qualquer, ponto que eu quiser. Meu ponto A e meu ponto B. Novamente, pego o meu esquadro, lado maior aqui na minha reta certinho, encosto o outro aqui embaixo, tá? E giro, ok? Vou passar 90 graus. Por que 90 graus, gente? Por que é 90 graus? Porque o eixo de simetria, eu já falei que é mediatriz. Então, se é mediatriz, ele tem um ângulo de 90 graus. E divide o segmento em duas partes iguais. Por isso que eu pego essa distância aqui, ó, coloco para cá. Duas partes iguais, tá? Olha aqui, ó. Vou pegar aqui essa distância, tá? E vou passar para cá. Olha só. Aqui eu tenho meu ponto A', e aqui eu tenho meu ponto B'. Aqui é uma reta, sem início, sem fim, infinita, né? Conceito de reta. Olha aqui onde ela está. Reta R'. Uma curiosidade que eu quero que vocês tenham em mente, que vocês saibam, é o seguinte. Se eu prolongar essas duas retas, olha só o que vai acontecer. Eu vou prolongar elas aqui, ó. Prolongar em verde essa aqui e vou prolongar em verde essa aqui. As retas deixaram de ser paralelas como eram na simetria central, né? Entretanto, aqui elas vão se encontrar, ó. Ok? Se eu prolongar o meu eixo de simetria também, vocês vão perceber que, além do eixo de simetria ser a mediatriz desses segmentos, ele também é a bissetriz das retas simétricas. Esse é um conceito que eu gostaria que vocês soubessem, tá? Vocês vão precisar dele, tá bom? Então, com esses 4 exemplos, a gente encerra a parte conceitual de simetria axial, tá? E depois a gente vai fazer alguns exercícios de simetria axial, tá bom? Então, até a próxima.